Fala galera, professor Leandro Morgado aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e os treinamentos para as Olimpíadas continuam, hein? Mais um vídeo aí da Canguru e claro, estudando para Canguru, a gente também está estudando para OBMEP, para OBM, né, para Olimpíadas de Matemática em geral. Vídeo de hoje, galera, a gente vai ver duas questões aí bem legais, bem interessantes envolvendo aritmética. Então atenção a partir de agora que vem muita coisa boa por aí. Bom, galera, vamos começar com essa questão super recente da Canguru 2020, nível J, que é para o primeiro e segundo ano do ensino médio. E o nosso personagem de hoje é o Toninho. Olha só o que o Toninho quer fazer, ó. Ele quer numerar cada uma das 9 casas da figura, né? Aqui eu tenho a figura com 9 casas, ok? De modo que a soma dos 3 números em cada diâmetro seja 13. Então, essa é uma condição importante, gente, a soma de 3 números em cada diâmetro, né? Por exemplo, aqui, né? A soma desses 3 tem que ser 13, a soma desses 3 tem que ser 13 e assim por diante. E a soma dos 8 números na circunferência seja 40. Então, como sempre, vou dar um tempinho aí, gente, papel e caneta na mão, tenta pensar, tenta quebrar a cabeça. O que ele quer saber é um número só. Qual é o número que o Toninho tem que colocar aqui na interrogação, tá bom? E logo em seguida a gente discute essa questão, a gente confere a resolução. Bom, queridos, não sei se vocês conseguiram fazer, mas assim, ó, essa questão é mais fácil do que parece, tá? Olha só, vamos prestar bastante atenção aqui nas condições do enunciado. O enunciado falou que a soma, né, a soma de cada diâmetro tem que ser 13, isso é importante, e a soma dos 8 números da circunferência tem que ser 40. Tá? Então a gente vai tentar usar esses dados aí para descobrir qual é o número que eu tenho que colocar na interrogação. Olha só, gente, primeiro detalhe fundamental que tu tem que perceber é que nesse caso eu tenho 4 diâmetros, né? Eu tenho esse na vertical, eu tenho esse na horizontal e eu tenho 2 nas diagonais, ok? Então nessa figura eu tenho 1, 2, 3, 4 e ele falou que a soma de cada diâmetro tem que ser 13. Né? Significa o que, gente? Significa que a soma de 4 diâmetros tem que ser 13, mais 13, mais 13, mais 13. E isso dá 52, né? 52, exatamente. Então, deixa eu colocar aqui, ó. A soma dos 4 diâmetros tem que ser igual a 52. Só que assim, né, gente? A partir do momento que tu escreveu isso, a questão ela está quase resolvida, ela está praticamente resolvida, porque assim, ó, se tu pegar os 4 diâmetros, né? Se tu pegar vertical, horizontal e as 2 diagonais, né? Deixa eu até marcar aqui, ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. O que tu está pegando na verdade? Tu está pegando os números da circunferência, né? Os 8 números da circunferência e a casa central tu está considerando 4 vezes. Né? Então, na real, gente, somando os 4 diâmetros, tu está somando os números, os 8 números da circunferência, que tu sabe que tem que ser 40, esse é o ponto, e tu está pegando essa casinha central 4 vezes. Né? Então, olha só, vamos até montar uma equação aqui para resolver, gente. Coisa linda! Eu vou ter que 40 mais 4 vezes a casa central tem que ser igual a 52. E aí a questão está resolvida, né? Então, é só concatenar as informações que ele deu no enunciado, entendeu? Muito legal, muito interessante essa questão. Tá finalizando aqui, gente, ó, eu vou ter 4x igual a 52 menos 40, né? Isso vai dar 12. Consequentemente, o x tem que ser igual a 3 e esse é o número que a gente vai colocar na casa central, tá bom? Então, a alternativa certa, a letra A, o número tem que ser obrigatoriamente 3. Então, resumindo o que a gente fez, a resolução começa com essa ideia. Cada diâmetro, a soma tem que ser 13. Né? Como eu tenho 4 diâmetros, a soma dos 4 tem que ser 52. E aí, concatenando com a outra informação que ele deu no enunciado, sai tranquilo, gente, que a casa central tem que ser igual a 3. Bom, queridos, uma outra questão que eu separei aí para a gente discutir, para a gente resolver, é essa questão também de 2020, nível S. Tá? Questão misteriosa, hein? Misteriosa, mas daí quando tu começa a fazer conta, se tu percebe um padrão, tu já vai se tocar na hora. Olha só que legal. A, B e C são números inteiros, ok? Qual dos números a seguir não é igual
a menos b ao quadrado mais b menos c ao quadrado mais c menos a ao quadrado. Tá? Então, eu tenho várias possibilidades aqui para esse resultado, né? E eu quero saber qual dos números a seguir, com certeza, não pode ser igual a isso aqui. Tá bom, gente? Então, uma dica, né? Já vou dar aquele tempinho para vocês fazerem, mas uma dica assim, ó, lembra dos produtos notáveis, né? Aqui eu tenho o quadrado de uma diferença. Né? Quadrado de uma diferença a gente sabe, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Isso tem que ser assim, ó, que nem um Pai Nosso. Isso tem que estar no sangue, entendeu? Mas vamos fazer o seguinte, vou dar um tempinho, já falei demais, vou dar um tempinho para vocês tentar fazer e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Então, olha só, queridos, o que eu faria para resolver essa questão? Tá? A primeira coisa, eu ia reconhecer o padrão, né? Aqui eu tenho o quadrado de uma diferença, aqui eu tenho o quadrado de uma diferença e aqui a mesma coisa, ok? Aí a primeira coisa que eu pensaria é, pô, isso é um produto notável, né? Como eu já dei a dica, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver esse primeiro produto notável, né? Da mesma forma vamos desenvolver esse aqui, e aí a gente vê o que vai dar, né? Tenta reconhecer no número que apareceu, a gente tenta achar um padrão, tá bom? Então olha só, gente, isso aqui vai ser igual, a expressão vai ser igual a quadrado, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Isso que está aqui corresponde ao primeiro termo, né? A menos b ao quadrado. Agora eu vou continuar, vou desenvolver o segundo também. Aqui vai ficar b quadrado menos 2bc mais c quadrado. Tá? E finalmente esse termo aqui vai ficar c quadrado menos 2ac ou ca, né? Mesma coisa. Vou colocar ca aqui, mais a quadrado. Né? Então tu percebe assim, ó, como tu lembrar dos produtos notáveis facilita, cara. Isso aí tu ganha tempo, porque aqui uma outra forma da pessoa fazer, a pessoa fazer assim, ó, bom, a menos b ao quadrado o que é, né? É a menos b vezes a menos b. Aí a pessoa vai fazendo a distributiva, entendeu? Com muita paciência e no final das contas ela vai chegar nisso aqui. Também daria para fazer assim, entendeu? Só que o produto notável tu ganha tempo. E na prova da Canguru, por exemplo, o tempo é muito importante. Tá, gente? O que a gente pode fazer aqui? Vamos agrupar, ó. Vamos agrupar. Então, percebe que o a ao quadrado apareceu 2 vezes, né? A ao quadrado mais a ao quadrado vai dar 2a ao quadrado, tá bom? B ao quadrado mais b ao quadrado, a mesma coisa, vai dar 2b ao quadrado. C ao quadrado mais c ao quadrado vai dar 2c ao quadrado. Maravilha! Aí, o que sobrou? Sobrou os termos cruzados, né? Menos 2ab, menos 2bc, menos 2ca. Tá? E daí tu percebe, gente, olha só o padrão aqui, ó, aquele padrão que a gente estava procurando desde o começo, né? Percebe que eu tenho 2 multiplicando todos os termos aqui. Estão vendo? O que significa isso, gente? Significa obrigatoriamente que o resultado disso aqui, eu não sei quanto é que vai dar, não tenho a mínima ideia quanto é que vai dar, mas tem que ser um número par. Né? Porque isso aqui é um número par, isso aqui é um número par, aqui também, entendeu? Até eu poderia colocar o 2 em evidência, se eu quisesse, né? Para deixar mais claro ainda que é um número par. Mas o fato é o seguinte, gente, como eu tenho 2 multiplicando todos os termos, a conclusão que a gente chega é essa, entendeu? Que o resultado tem que ser obrigatoriamente um número par. E como ele está perguntando o número que com certeza não é o resultado, né? Não é o 1, né? O 1 é um número ímpar, então não pode ser o resultado dessa expressão. Tá bom? Então, questão super legal, né? A princípio, tu olha para o enunciado e, pô, mas o que eu vou fazer aqui? E realmente só tem uma coisa para fazer, né, gente? Tu desenvolver, né, todos os produtos notáveis, entendeu? Aí tu vai chegar numa expressão e tentar perceber qual é o padrão dessa expressão. Tá? Nesse caso, realmente, tem que ser um número par, portanto, não pode ser o número 1. Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado aí dessas questões de aritmética. Né? A segunda até envolve um pouquinho de álgebra também, né?
Mas enfim, gente, o importante é que a gente cada vez mais aí vai treinando, vai vendo ferramentas diferentes, tá? Para se dar muito bem e para buscar uma medalha nessa Olimpíada de 2021. Tá bom? Muito obrigado, como sempre, pela atenção de vocês, gente. Grande abraço e até a próxima!